Instalivros apresenta A Rule Book for Argumentation, o livro de regras da argumentação, Anthony Weston. Muitas pessoas pensam que discutir é simplesmente declarar conceitos de uma nova forma, o que as faz pensar que os argumentos são desagradáveis e sem sentido. Embora muitas vezes argumentar pareça significar uma briga verbal, na verdade é uma forma de oferecer um conjunto de razões ou evidências para apoiar uma conclusão. Um argumento não é simplesmente uma declaração de certas visões, assim como não é simplesmente uma disputa. A Rule Book for Argumentation é uma introdução à arte de escrever e avaliar argumentos, organizados em torno de regras específicas, ilustradas e explicadas de maneira sutil e breve. Argumentos são esforços para apoiar visões com base em razões. Argumentar é essencial. Em primeiro lugar, porque é uma maneira de descobrir quais pontos de vista são melhores que outros. Afinal, nem todas as visualizações são iguais. Algumas conclusões podem ser apoiadas por boas razões, outras não. Mas, como é difícil saber de antemão quais são quais, os argumentos se tornam necessários para apresentar conclusões diferentes e permitir que você avalie a fim de ver quão fortes tais conclusões realmente são. O argumento é um meio de investigação. Quando chegamos a uma conclusão que é bem fundamentada por razões, usamos argumentos para explicar e defendê-la. Um bom argumento não se limita a repetir conclusões. Em vez disso, oferece razões e evidências para que outras pessoas possam decidir por si mesmas. Se você se convencer de algo, você deve usar argumentos para explicar como chegou à sua conclusão, e assim convencerá os outros, oferecendo as razões e as evidências que o convenceram. Normalmente, aprendemos a argumentar por afirmação, começando pelas conclusões, que são nossos desejos ou opiniões, sem muito para apoiá-las. O argumento real, por outro lado, leva tempo e prática. Organizar razões, procurar evidências reais e considerar objeções são habilidades adquiridas com o tempo, ao deixar de lado os desejos e opiniões para alcançar um pensamento claro. Regras gerais para a argumentação. Argumentar bem é uma ação que requer prática e, logo, tempo. Mas existem certas atitudes que você pode tomar para colocar essa habilidade no caminho certo para o aprimoramento. 1. Identifique premissas e conclusões. O primeiro passo para argumentar é se perguntar o que você está tentando provar. Qual é a sua conclusão? Lembre-se de que a conclusão é a afirmação pela qual você está dando razões. As declarações que a fundamentam são suas premissas. 2. Desenvolva suas ideias em uma ordem natural. Argumentos breves são geralmente desenvolvidos em 1 ou 2 parágrafos. Coloque a conclusão em primeiro lugar, seguida por suas razões, ou defina suas premissas primeiro e coloque a conclusão ao final. De qualquer forma, expanda suas ideias em uma ordem que exponha sua linha de pensamento com clareza para o leitor. 3. Procure partir de premissas confiáveis. Não importa o quão bem você discute suas premissas até a conclusão, se suas premissas forem fracas, sua conclusão será fraca. 4. Seja correto e conciso. Evite termos abstratos, vagos e gerais. Caminhamos por horas ao sol é preferível a foi um período prolongado de trabalhoso esforço. Seja conciso, use a menor quantidade de palavras necessárias para transmitir um ponto. 5. Construa na substância, não no tom. Ofereça razões reais, não brinque apenas com as conotações de palavras. Por isso, não use palavras carregadas de emoção, principalmente com frequência. Em geral, se você não consegue imaginar como alguém pode se manter na visão que você está mostrando, provavelmente você ainda não entende essa visão por completo. Procure entender as percepções das pessoas com base nas razões dentro de suas premissas e discuta essas razões. Não discuta a conclusão sem identificar e entender os seus motivos. 6. Use termos consistentes. A lógica depende de conexões claras entre uma premissa e outra e entre premissas e conclusão. É essencial usar um termo consistente para cada ideia.
Se nenhuma das premissas puder ser suportada, não haverá argumento algum. Use as palavras mais precisas e simplifique o máximo possível. 7. Use mais de um exemplo. Para grandes generalizações, você precisará de várias referências. 8. Use exemplos representativos. Mesmo um grande número de exemplos ainda pode deturpar o conjunto que está sendo generalizado. Escolha os exemplos que são os mais representativos da generalização, o que pode exigir um pouco de reflexão. 9. As taxas de histórico podem ser cruciais. Quando não há muitos exemplos representativos, é bom observar uma proporção de ocorrências/falhas. 10. As estatísticas precisam de um olhar crítico. Algumas pessoas veem números em uma discussão e com isso concluem que deve ser um bom argumento. Mas números exigem tanto pensamento crítico quanto qualquer outro tipo de evidência. Por isso, seja cauteloso ao lidar com eles. 11. Considere usar contra-exemplos. Contra-exemplos são exemplos que contradizem sua generalização, e eles podem ser os melhores amigos de um generalizador, se você usá-los cedo e bem. Procure-os de propósito e sistematicamente. É a melhor maneira de aprimorar as suas próprias generalizações e investigar mais profundamente o seu tema. Argumentando com fontes sólidas. Ninguém é ou pode ser especialista em tudo o que há para se saber. Em vez disso, precisamos confiar em outras pessoas, organizações, pesquisas ou trabalhos de referência, que nos dizem muito do que precisamos saber sobre o mundo e fornecem uma base para nossas percepções e crenças intuitivas. Nossa argumentação ocorre do seguinte modo: X, uma fonte que deveria saber, diz que Y. Portanto, Y é verdadeiro. Esse tipo de argumentação pode ser arriscado, porque fontes podem cometer erros, seja pelo excesso de confiança ou até mesmo por simplesmente não serem confiáveis. Por isso, procure considerar uma lista de verificação de padrões que fontes verdadeiramente autorizadas precisam atender. 1. Procure fontes informadas. Onde as qualificações de uma fonte não são imediatamente claras, um argumento deve explicá-las brevemente. Não hesite em pedir que outras pessoas expliquem a qualidade de suas fontes. Além disso, esteja disposto a explicar a qualidade de suas próprias fontes. 2. Observe que as autoridades de um assunto não são necessariamente informadas sobre todos os assuntos sobre os quais oferecem opiniões. Só porque uma pessoa é um médico, não significa que esteja qualificada a emitir opiniões sobre qualquer assunto. Sim, os médicos provavelmente têm um julgamento melhor em relação à população em geral, mas é uma falácia presumir que, simplesmente por serem médicos especialistas em um certo assunto, eles também são especialistas em outros. 3. Às vezes devemos confiar em fontes cujo conhecimento é melhor que o nosso, ainda que limitado. Se você precisar confiar em uma fonte que possa ter conhecimento limitado de um assunto, reconheça o problema. Deixe seus leitores ou ouvintes decidirem se a autoridade imperfeita é melhor do que nenhuma. 4. A maioria das boas fontes oferecerá pelo menos algumas razões ou evidências, exemplos, fatos, analogias ou outros tipos de argumentos para ajudar a explicar e defender suas conclusões. 5. Procure fontes imparciais. As pessoas que têm mais coisas em jogo geralmente não são as melhores fontes de informação sobre os problemas envolvidos. 6. Verifique as fontes. Consulte e compare uma variedade de fontes para ver se outras autoridades concordam. 7. Argumentos causais começam com correlações. A evidência para uma reivindicação sobre causas geralmente é uma correlação, uma associação regular entre dois eventos. 8. Revise as explicações alternativas para correlações e determine quaisquer variáveis confusas. 9. Trabalhe em direção à explicação mais provável. Como geralmente são possíveis várias explicações para uma correlação, o desafio de um bom argumento baseado em correlação é encontrar a explicação mais provável. 10. Observe que a explicação mais provável é muito raramente algum tipo de conspiração ou intervenção sobrenatural.
Por exemplo, existem muitas teorias sobre o Triângulo das Bermudas. É possível que ele realmente seja mal assombrado, e por isso os navios e aviões desaparecem. Mas essa explicação é muito menos provável do que outra explicação simples e natural, que o Triângulo das Bermudas é uma das áreas de navegação mais conturbadas, com um clima tropical imprevisível e às vezes severo. Se uma explicação é obviamente menos provável que outra, o ônus da prova recai sobre a menos provável. A explicação física mais simples e mais lógica geralmente deve ser aceita até que provem o contrário. Argumentos por analogia. Argumentos por analogia não exigem que o exemplo usado como analogia seja exatamente igual ao exemplo da conclusão. Por exemplo, um médico pode argumentar que todos devem fazer um exame físico regular através da seguinte analogia. As pessoas levam o carro para realizar serviços e exames a cada poucos meses sem reclamar. Elas não deveriam cuidar de seus corpos de maneira semelhante? As inferências que podemos tirar desse argumento podem ser: as pessoas devem levar seus carros para serviços e exames regulares, caso contrário, podem surgir grandes problemas. Os corpos das pessoas são como carros, porque os corpos humanos também são sistemas complexos que podem desenvolver problemas se não forem verificados regularmente. Portanto, as pessoas também devem fazer um serviço e exames regulares. Mas um contra-argumento poderia se basear no fato de que nossos corpos não são como carros. Nós somos carne e osso, não metal. Não temos rodas, assentos ou limpadores de para-brisa. Esse é mais um ponto das analogias. Elas requerem semelhanças relevantes. Para argumentos por analogia, tome nota do ponto principal de uma analogia e considere os detalhes. No exemplo do carro, o objetivo não é comparar a composição física de carros e seres humanos. O ponto é a manutenção de sistemas complexos e, portanto, é um argumento válido. Descritores quantitativos. É importante estar ciente dos descritores quantitativos para seus argumentos e os argumentos de outras pessoas, para que exista uma representação ou caracterização justa. Descritores quantitativos podem ser: tudo, a maioria, muito; algumas, algum; pouco, nenhum; sempre; geralmente, muitas vezes; às vezes, ocasionalmente; raramente, nunca. Quanto mais preciso você for com a seleção dessas palavras, menos pessoas poderão legitimamente refutá-lo e mais confiante você estará na defesa de suas declarações. Mais importante, você estará projetando consistentemente um maior senso de precisão e assim transmitirá validade a outras pessoas, especialmente ao longo do tempo. Nos argumentos de outras pessoas, essas palavras são uma boa maneira de avaliar a precisão das reivindicações e, portanto, a validade geral de seus argumentos. Argumentos dedutivos. Considere este argumento. Se não há fatores de chance no xadrez, o xadrez é um jogo de pura habilidade. Não há fatores de chance no xadrez. Portanto, o xadrez é um jogo de pura habilidade. Não há como admitir a verdade dessas premissas, mas negar a conclusão. Argumentos deste tipo são chamados argumentos dedutivos. Um argumento dedutivo adequadamente formado é um argumento de tal forma que, se suas premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Argumentos dedutivos adequadamente formados são chamados argumentos válidos. Mas nem sempre podemos ter certeza de nossas premissas. Portanto, as conclusões dos argumentos dedutivos da vida real ainda precisam ser analisadas. Quando premissas fortes podem ser encontradas, as formas dedutivas são muito úteis. E mesmo quando as premissas são incertas, as formas dedutivas oferecem uma maneira eficaz de organizar argumentos. São exemplos o modus ponens, modus tollens e o dilema. 1. Modus ponens. As letras P e Q são usadas para representar sentenças declarativas. A forma dedutiva válida mais simples é: se P, então Q. P, portanto, Q. Por exemplo,
Se os motoristas ao celular sofrem mais acidentes, os motoristas devem ser proibidos de usá-lo. Motoristas ao celular sofrem mais acidentes. Portanto, os motoristas devem ser proibidos de usar o celular. 2. Modus tollens. Se P, então que. Não que, portanto, não P. Não que significa simplesmente a negação de que, ou seja, a sentença não é verdade que. Se o visitante fosse um estranho, o cachorro latiria. O cachorro não latiu. Portanto, o visitante não era um estranho. 3. Dilema. É uma escolha entre duas opções, ambas com consequências desagradáveis. O filósofo Arthur Schopenhauer, por exemplo, formulou o chamado dilema do ouriço. Quanto mais próximos dois ouriços estão, maior a probabilidade de eles se cutucarem, mas se permanecerem separados, ficarão sozinhos. O mesmo acontece com as pessoas. Estar perto de alguém inevitavelmente criará conflitos e provocações e nos abre muita dor. Mas, por outro lado, estamos sozinhos quando nos separamos. Em resumo, este argumento pode ser colocado em dois opostos. Ou nos aproximamos dos outros, ou nos separamos. Se nos aproximarmos dos outros, sofreremos conflitos e dores. Mas os ouriços são capazes de se aproximar sem se cutucar. Eles podem estar juntos e confortáveis ao mesmo tempo. Por isso, a segunda premissa de Schopenhauer acaba sendo falsa. Falácias. Falácias são tipos enganosos de argumentos. Chamar algo de falácia é uma maneira de dizer que esse argumento viola uma das regras para argumentos bons, válidos e dignos de consideração. Algumas falácias comuns são: 1. Ad hominem, para o homem. Atacar a fonte de uma pessoa ao invés de suas qualificações, confiabilidade ou o argumento real que ela faz. 2. Argumento circular. Argumentos que começam no mesmo local em que querem terminar. A conclusão é implicitamente usada como premissa central. A premissa já assume o que o argumento está tentando provar. 3. Pergunta complexa. Fazer uma pergunta de tal maneira que as pessoas não possam concordar ou discordar de você sem se comprometerem com outra reivindicação que deseja promover. Por exemplo, a pergunta: você é tão egocêntrico como costumava ser? Responder sim ou não o compromete a concordar que você era egocêntrico. 4. Equívoco. Deslizar de um significado de um termo para outro no meio de um argumento. 5. Falso dilema. Reduzir as opções que você considera para apenas duas, muitas vezes diametralmente opostas uma à outra e injustas com as pessoas contra as quais o dilema se coloca. Por exemplo, o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, ignora alternativas. 6. Generalização excessiva. Generaliza a partir de poucos exemplos. Só porque seus amigos estudantes de medicina são vegetarianos, não significa que todos os estudantes de medicina são vegetarianos. Você nem sempre pode justificar uma generalização, mesmo a partir de uma amostra grande, a menos que seja comprovadamente representativa. 7. Arenque vermelho. Funciona como uma isca. A pessoa introduz um assunto irrelevante ou secundário e assim desvia a atenção do assunto principal. Começando a argumentar. Depois de definir sua ideia básica como argumento, ela precisará de defesa e desenvolvimento. A maioria das premissas básicas precisará de argumentos de apoio próprios. Cada premissa, portanto, torna-se a conclusão de outro argumento que você precisa elaborar. Para que esse processo aconteça sem erros, é necessário que você reavalie seu próprio argumento. Suas premissas ou conclusões precisam ser alteradas ou redesenvolvidas para levar em conta as objeções que foram feitas. Se sim, considere as alternativas. Se você está defendendo uma proposta, não basta mostrar que sua proposta resolverá um problema. Você também deve mostrar que é melhor do que outras maneiras plausíveis de resolver o mesmo problema. Considerar alternativas não é apenas uma formalidade. O ponto não é apenas pesquisar rapidamente algumas alternativas óbvias e facilmente combatidas, e depois abraçar sua proposta original.
Procure alternativas sérias e seja criativo. Você pode até criar algo novo e potencialmente melhor. Quase todas as propostas iniciais têm alternativas. Sempre as considere. A partir disso, faça uma reivindicação ou proposta definitiva. Se você estiver fazendo uma proposta, seja específico. Algo deve ser feito não é uma proposta real. Especifique e simplifique reivindicações básicas, elaborado apenas em reivindicações mais complexas. Detalhar objeções também enriquece seu argumento. Reserve um tempo para esboçar todo o contra-argumento, não apenas para mencionar sua conclusão, enquanto você corre para defender seu argumento. E, quando você obtiver feedback, procure usá-lo. É através dos olhos dos outros que você pode ver melhor onde não é claro, precipitado ou simplesmente implausível. Premissas que você considerava seguras podem precisar de defesa, enquanto outras premissas podem se mostrar mais seguras do que pareciam. Você pode até pegar alguns fatos ou exemplos novos. Muito raramente você conseguirá respostas para todas as objeções, porque até mesmo os especialistas podem estar errados. Portanto, é melhor restringir suas paixões em argumentos. Seu papel como argumentador é compartilhar algumas novas informações ou ideias que espera que sejam tão intrigantes e sugestivas para outros quanto foram para você. Insta Insights. Fatos ou perspectivas inesperadas podem aparecer à medida que você pesquisa e desenvolve seu argumento. Esteja pronto para ser surpreendido, mesmo que isso signifique ouvir evidências e argumentos de posições que você pode não gostar. Você pode ter que tentar várias conclusões diferentes antes de encontrar seu melhor argumento básico sobre um tópico. Mesmo depois de ter decidido a conclusão que deseja defender, talvez seja necessário tentar várias formas de argumento antes de encontrar uma forma que realmente funcione bem. Muitas vezes, quando fazemos argumentos, nos preocupamos apenas com o lado profissional. Por isso, objeções tendem a ser um choque, mas elas são muito importantes e devem ser consideradas. Elas mostram que você pode pensar ainda mais sobre o seu problema e, com isso, aprimorar seu argumento. Sempre pergunte: quais são os melhores contra-argumentos para a conclusão em que estou trabalhando? E procure resolvê-los. Neste livro, você aprendeu que o verdadeiro pensamento é um processo aberto. O ponto principal de uma pesquisa boa e não tendenciosa é que, ao iniciar, você não sabe onde se encontrará no final. Tudo está sujeito a novas informações e, logo, mudanças. O argumento é essencial porque, depois de chegarmos a uma conclusão que é bem suportada por razões, precisamos explicá-la e defendê-la, não nos limitando a apenas repeti-la. Com a ajuda de algumas táticas, você pode organizar as razões e evidências dos seus argumentos para que outras pessoas possam se decidir por si mesmas. É assim que você convencerá os outros, oferecendo as razões e as evidências que o convenceram. Não é um erro ter opiniões fortes. O erro é não ter nada além disso. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Methods of Argumentation, Métodos de Argumentação, Douglas Walton.